Olá, pessoal. Boa noite. Canal Lightworkers. Mais uma vez aqui com vocês. Eu sou a Cláudia, administradora do canal, passando por mais uma crise alérgica. Estamos aqui essa noite com vocês. Ela já está aqui. Vamos mostrar logo no início. Sempre tem uma dificuldade aqui porque ela é grande, ela tem uma perna grande e ela gosta de aparecer. Eu chamei você de xereta, não gostaram não, meu amor. Porque você não é xereta, você faz parte do canal, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos visita pela primeira vez, nós somos um canal voltado a ajudar pessoas que desejem despertar e expandir a consciência. A você que é inscrito no canal, gratidão por acompanhar e apoiar nossos conteúdos. Você que é membro do canal, gratidão por estar nos ajudando nesse momento, onde a plataforma tem nos boicotado bastante, né? E a você que tem nos ajudado de outra forma diferenciada, tem sido muito significativo para nós e cada atitude generosa emite energias maravilhosas ao universo e com certeza vocês recebem de volta. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta é o que você colhe. E a lei da atração, aquilo que você emite é aquilo que você recebe, aquilo que você atrai. Então, você que é inscrito, se for possível, te recomendo a tornar-se membro. Nós estamos devendo aí a vocês novas figurinhas, nós estamos devendo lives com temas, nós estamos devendo muitas coisas, mas vamos colocar tudo isso no seu devido tempo em ordem. E se ressoar, lá no espaço para tornar-se membro, há duas opções que você pode escolher para ajudar assim também o canal nessa fase complicada, onde tiram e colocam inscritos, tiram e colocam visualizações e colocam algumas diretrizes como sendo violadas para impedir que alguns vídeos cheguem até vocês. Então eu estou aqui com a minha colinha e somos imensamente gratos pela vida de cada um de vocês que está na nossa linha do tempo e pela vida de cada um que ainda vai entrar na nossa linha de tempo. Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Todos os e-mails foram respondidos, tá bom? São pouquíssimos agora, 1 ou 2, que nós vamos responder, ou hoje ainda, ou durante o início da semana. Lembrando que o procedimento de retirada de implantes etéricos sutis, energéticos e plasmáticos já tem sua nova data, 25 de agosto de 2024, às 21 horas, e há um conteúdo específico no canal divulgando isso. Então não há necessidade da gente ocupar aqui minutos falando sobre o procedimento e sobre informações a respeito dele, qual e-mail para o qual você deve mandar seu nome. Tudo está ali bem explicadinho, é só você ler a descrição. Todo vídeo, pessoal, todo conteúdo tem uma descrição. Então seria bom que vocês lessem a descrição além de assistir o conteúdo, porque a descrição, ela às vezes tem um conteúdo recomendado, tem conteúdo de outros canais recomendados, tem algumas explicações, e muita gente só vê o vídeo e não lê a descrição. Então, na descrição desse conteúdo específico sobre o procedimento de retirada de implantes, nós recomendamos vários vídeos, inclusive um que tem mais de 30 minutos, mas passa rapidinho, explicando a você por que você não pode enviar nome de pessoas da sua família, amigos ou colegas de trabalho que não estão interessados no despertar e não têm a mínima ideia do que seja o procedimento. Portanto,
como o procedimento é quântico, ele age no campo energético e o campo energético dessas pessoas é respeitado. Também, só pontuando, não enviem nome de animais ou de pessoas que já faleceram. O procedimento é quântico, não é um passe, não é um trabalho espiritual. Enfim, toda a explicação que você desejar saber estará neste conteúdo que nós publicamos recentemente, falando sobre a nova data, e dentro desse conteúdo um link para um vídeo que te dará todas as outras informações, ok? Então, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo de hoje falando sobre um desenho que eu fiz há algum tempo. E no final desse conteúdo eu vou mostrar o desenho. Então, fiquem aí esperando até o final. Esse desenho foi de um objeto que eu vi quando eu tinha 5 anos de idade. Eu morava numa casa e ainda era cedo quando eu olhei para cima e esse objeto estava bem acima da minha cabeça, digamos assim, no zênite, né? E era um objeto triangular e eu pude ver algumas especificações, algumas características bem claras, mas ficou por aí, com 5 anos apenas de idade, e ele não emitia nenhum som, e haviam 3 círculos em cada parte, porque era uma nave, vamos dizer assim, né? Um objeto triangular, e não havia luz no meio e eu estava com uma vizinha do lado de fora e minha mãe tinha pedido a essa vizinha que tomasse conta de mim enquanto eu estava ali na parte de fora, né? No jardim da casa. E isso aconteceu há mais ou menos 53 anos atrás, lá no início da década de 70. Então, ele é bem parecido com o TR-3B, vocês podem procurar aí, uma nave feita com tecnologia reversa. Entretanto, ele tem algumas diferenças. Ele não é um triângulo pontudo, as bordas são arredondadas, ele tinha uma cor de cobre envelhecido e provavelmente aqueles círculos eram as turbinas ou alguma coisa que fazia ele ter uma gravitação sem apresentar ruído, né? E eu não sabia o que era, mas daquele dia em diante eu comecei a ficar bem focada em descobrir o que era. E ali começou a minha busca, não é? Ali começou a minha impressão de que eu não era daqui e comecei a falar isso desde criança. Eu não sabia o que era, mas só um minutinho, o que é Lua? Você tá... Aparece com o pessoal, fala com o pessoal, deixa a mamãe continuar o conteúdo. Quando terminar, eu chamo você. Mas o pessoal quer ver você. Olha um pouquinho para ali. Olha aqui, ó. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Vai lá. Quando terminar, tchau, pessoal. Lá no Instagram, quem me segue, nós temos 2 contas no Instagram. A conta do canal, que está na descrição desse vídeo, e a minha conta pessoal. É uma conta privada, mas você pode pedir para acompanhar as publicações e tem muitas coisas engraçadas lá a respeito da Lua e muitas informações também que vão te ajudar no seu processo de despertar e expansão da consciência. Então, voltando àquilo que eu estava falando, eu só descobri o que era aquilo quando eu estava assistindo um documentário sobre OVNIs há muitos anos e eu vi uma imagem exatamente igual ao que eu tinha visto e eu fiquei extremamente surpresa. E eu pausei para ficar analisando e eu falei, é exatamente isso que eu vi. Então eu fiz um desenho que bateu exatamente com aquilo que eu tinha visto quando criança. E esse desenho eu vou mostrar a vocês no final do conteúdo. Então é algo óbvio, alguns objetos que a gente costuma ver não são realmente nossos, eles entram na nossa atmosfera, como recentemente eu pude ver da janela.
eles entram a qualquer hora do dia, da noite, e eles fazem não é um meteorito, não é, é uma estrela cadente, não é nada disso. Você sabe, você percebe, pela expansão da sua consciência, você identifica. Então ele entra como se fosse uma bola assim de fogo e imediatamente ele apaga. Entretanto, alguns deixam rastros. Mas pode ser um meteoro, pode ser um meteorito. Você sabe a diferença. Quem já vivenciou esse tipo de avistamento compreende o que eu estou falando. Quem ainda não vivenciou e é cético, aguarda um pouquinho que vai chegar a hora de você ver muita coisa dos benevolentes e a sua essência vai ressoar positivamente diante disso. Então, tudo que vemos desafia tudo aquilo que pensamos a respeito da nossa física. Nós estamos na 3D e eles vêm de outra dimensão, portanto, podemos afirmar que são objetos hiperdimensionais. Então, muitas revelações incríveis estão para chegar aí a público. Não se referem ao desacobertamento ainda, ok? Mas sim a outros assuntos, e é muito emocionante para nós estarmos nesse agora e seremos testemunhas de tudo aquilo que virá a acontecer. Há algum tempo eu achava que as dimensões eram verticais, uma em cima da outra, né? 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu passei a entender que as dimensões eram horizontais, terceira, quarta, quinta, então elas podiam interagir entre si. Mas se elas fossem horizontais também, horizontais ou verticais, elas poderiam interagir verticalmente, horizontalmente, mas eu acabei entendendo que uma interage na outra. Por quê? Porque as dimensões elas não têm uma direção, não é? A dimensão pode estar uma em cima da outra, pode estar uma ao lado da outra e há essa conexão, essa interação. Então, nós temos aqui no canal um short, bem pequenininho, um vídeo que gostaríamos que você visse. Se você viu, veja de novo, e se você não viu, procure, chama-se Interação de Dimensões. Esse vídeo foi registrado no apartamento onde eu morava e nós fizemos um tratamento na imagem, porque eu tinha visto apenas 2 orbes de energia, e depois que fizemos o tratamento de imagem, vimos que eram 2 seres interagindo na nossa dimensão no corredor do apartamento onde eu morava. Eu não senti medo, eu não senti nenhum tipo de emoção negativa, energias negativas. Eles estavam apenas passando, transitando, mas já tinham sido vistos pela Lua e era mais ou menos 1 e pouca da manhã e ela veio me chamar para que eu fosse lá ver. E eu fui intuída a gravar com o celular e por isso que nós temos essa imagem. Então nós pedimos e insistimos veementemente que você veja esse conteúdo. Interação de Dimensões é um short, é um conteúdo bem pequenininho, mas você vai achar muito interessante. É claro que se a gente for além, podemos afirmar que as dimensões elas interagem de qualquer lado. Eu não sou muito boa em explicar matemática, química, física, eram as matérias mais complicadas para mim. Eu nunca seria astronauta porque eu sou péssima de cálculo, confesso. Então, depois das pesquisas que particularmente comecei a fazer desde adolescente, depois no início, né, da minha vida adulta, e comecei a descobrir coisas e mais coisas que mudaram as minhas opiniões anteriores, aquilo que eu achava antes. Então, tudo é composto de partículas. Carl Sagan disse que nós somos poeira de estrelas. Então, não importa a espécie, não importa onde ela esteja na galáxia, não importa onde ela esteja no universo, benevolente ou não, todas tiveram uma origem, uma história. E já está dando muito trabalho para a gente descobrir a história primordial, original da nossa espécie, não é?
Então, o que é que a gente deduz? Primeiro, existem realidades diferentes dentro dessas hiperdimensões. Claro que cada dimensão tem uma realidade diferente. Vivendo na tridimensionalidade, essa é a nossa realidade, é a realidade de quem é humano. Então, outras dimensões a gente visita através de sonhos ou desdobramentos. Nós já vivemos aqui várias experiências incríveis e que narrar seria pouco. Nós gostaríamos de reproduzir tudo aquilo que nós já vivenciamos numa tela, para que vocês pudessem ver. E nós temos certeza que muitos de vocês já tiveram também experiências incríveis através de sonhos lúcidos, de desdobramentos, de insights. E como eu falei num conteúdo durante a semana, eu era criança, não tinha um norte para descobrir as coisas, não havia internet, eu não tinha desdobramentos com frequência, que eu me lembro, eu só tive um sonho lúcido quando era criança e um outro sonho onde eu vi exatamente neste apartamento onde eu moro hoje, né? Eu morei quando criança aqui com minha mãe, meu pai, meu irmão, e uma nave parava do lado de fora da janela do quarto da frente desse mesmo apartamento e eu vi um ser muito magrinho, né, com uma cabeça alongada, com os olhos amendoados, não é? Mas olhos cheios de amor e com as mãos, não me lembro quantos dedos tinham, mas não eram 5, né? Estendidos para mim com muito carinho, como que me convidando, né, que eu desse a mão. Então, nesse momento eu acordei, eu não me lembro o que eu vivenciei. Talvez um dia eu passe por uma regressão e me lembre disso, se foi uma abdução ou não. Então, é, não lembro do que aconteceu, não fico obcecada de saber o que aconteceu. Eu estou contando experiências minhas, tá? Eu tive paralisia do sono até os 13 anos de idade. Eu vivi apenas um episódio de lapso de tempo. E deixa eu ajeitar aqui, peraí. E foi assim, eu deitei e quando eu fechei os olhos e abri de novo, né? Fechei, era noite. Quando eu abri o olho era de manhã. E eu fiquei sem entender isso que tinha acontecido. E só aconteceu uma vez. Então a gente está vivenciando um processo de expansão da consciência. E isso dentro do processo de despertar é para que tenhamos acesso a consciências mais elevadas que vão nos proporcionar insights e consciências mais elevadas, claro, do que a nossa, permitindo uma interação entre elas, principalmente durante as nossas meditações e sonhos. E isso vai além do que a física pode explicar e a ciência também. Essa semana foi muito interessante porque um membro do canal veio conversar comigo e ele falou que teve um desdobramento e ele se viu dentro de um imenso lago de lava, havia fogo por todo lugar e a lava corria para um lado, para o outro, e uma coisa bem intensa, bem imensa. E eu perguntei para ele: nossa, será que você foi levado para um umbral, sei lá, um tipo de purgatório? E ele disse: não, espera, eu vou te contar o resto. Então eu estava nesse lugar e depois ele disse que ele ia se afastando bem lentamente e ele descobriu que o lugar onde ele estava era o Sol. E ele foi voltando no espaço e ele foi passando por todos os planetas do nosso sistema solar até chegar novamente na Terra e voltar e acordar. Então eu achei essa experiência o máximo. Aliás, é algo que tem aflorado nele há muito tempo, ultimamente, né? Há muito tempo ultimamente, deixa eu explicar, porque ele não tinha tantos desdobramentos, agora ele está tendo muito mais. E eu acredito que pessoas que não tinham estão tendo desdobramentos ou que tinham estão tendo mais, estão sendo realmente preparadas aí para o que vem. E os meus desdobramentos geralmente são relacionados com conflitos ou eu visito lugares que eu nunca estive, planetas diferentes,
e vejo pessoas diferentes e os sonhos lúcidos são cheios de detalhes. Eu lamento muito não poder saber desenhar tão bem, porque se eu desenhasse muito bem, eu teria uma prova de tudo aquilo que eu vi, porque eu lembro dos detalhes e geralmente eu estou paramentada com um uniforme e às vezes eu resgato pessoas, famílias de ataques de naves não benevolentes. Eu vejo planetas que foram atingidos por alguma espécie regressiva e depois dessas situações que eu passei na minha vida dos últimos 15 dias para cá, eu comecei a meditar também de uma forma diferente. Além da meditação para serenar a mente, eu comecei uma meditação para fortalecer o meu eu superior e fortalecer a minha conexão com a fonte criadora. Uma orientação diferente. Por isso, a gente fala tanto para vocês da importância da meditação e muita gente não dá a mínima, porque não tem paciência, porque não quer ficar parado no lugar, porque fica pensando em um monte de coisa e vai continuar pensando em um monte de coisa enquanto não treinar o seu cérebro a serenar. Enquanto o seu cérebro for o mestre dos seus pensamentos, você não vai conseguir meditar. Você tem que ser o mestre dos seus pensamentos e ensinar ao cérebro a silenciar, a se desprogramar e começar a meditar para que você tenha um progresso aí nos seus processos de despertar e expansão da consciência para que possa interagir com seres benevolentes de outras dimensões. E você vai sentir falta disso em momentos lá na frente, porque nós nem sempre poderemos ter privacidade para fazer isso. O despertar vai nos levando para a frente através de experiências. Nós recebemos insights que são pontes para a compreensão de várias coisas, várias peças que vão se encaixando dentro do nosso quebra-cabeças. Então, na minha opinião, eu creio que os que possuem uma essência primordial igual à minha não se revelam ou ainda não despertaram para isso, porque nesse período difícil que eu vivi, eu quase perdi o controle sobre o meu comportamento, porque originalmente, é claro, é uma lembrança, mas antes desse lugar, eu posso ter vivido em muitos outros lugares, centenas de outros lugares, mas me veio à mente, desde criança, o planeta Marte. É um planeta muito querido, muito amado, eu choro por ele. Então, eu sei o que eu fazia lá, eu sei como eu era lá, minha aparência, e como eu virei uma essência. E eu já contei isso aqui, quando essa mesma pessoa, membro do canal, teve insights e desdobramentos, e um dia ele me disse, Cláudia, eu vou te contar uma coisa. E eu intuitivamente já sabia o que ele ia contar, e deixei ele falar, e ele disse, você sabe de onde você veio? Eu falei, sei. E ele disse, você sabe o que você fazia lá? E eu sei. E nós acabamos falando juntos. Aliás, é uma coisa que nós temos em comum. Sempre nós falamos as mesmas frases no mesmo momento, é uma sincronicidade muito interessante. Nós respondemos as mesmas palavras no mesmo momento, respondemos juntos a muitas coisas. E às vezes nós temos sonhos iguais, temos desdobramentos iguais. São raros, mas acontecem. Então, quando ele contou que eu pilotava naves, né, eu comecei a chorar muito, porque era exatamente a informação que tinha sido passada para mim, não por terceiros, mas pela conexão com o eu superior. Então foi uma confirmação muito importante para mim, e muita gente agora deve estar dizendo, ai caramba, né? Principalmente quem nos visita pela primeira vez. Esse canal é muito doido, essa mulher tá chapada, mas não é isso não. Tem muita coisa que você precisa compreender, tem muita coisa que você precisa entender antes que você seja pego de surpresa quando descobrir que essa realidade é totalmente uma ilusão. Então, eu vi muitas naves em desdobramentos, eram naves de combate, eu tinha o meu comando, e uma das causas de eu não querer vir à Terra, não me comprometi por muito tempo, foi porque
tudo o que foi tirado de mim veio para cá. E eu não queria vir para cá. Então, depois de me convidarem muito, eu resolvi vir com essa missão de uma hora despertar e ajudar as pessoas. E foi bem difícil, porque até eu despertar eu passei por momentos muito doidos na minha vida, porque eu não sabia porque eu estava aqui, né? A gente vem com amnésia, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu não tinha prazer em fazer nada e só queria curtir, só queria encontrar felicidade, colocando essa responsabilidade na mão de terceiros, que é claro, não eram pessoas benevolentes, na realidade todos eram essências reptilianas, já desde aquele tempo tentando boicotar a minha vida e a minha missão, que eu nem sabia qual era. Então, acredito que levou bastante tempo e era a única chance de eu encontrar alguns dos meus que vieram para cá, essências que vieram para cá, e ajudar a derrubar o sistema, a despertar pessoas que estavam debaixo de seres sem empatia e que tinham feito isso não só por lá, mas em outros planetas também do nosso sistema que deixaram de existir em um passado muito, muito, muito longínquo, né, em vários quadrantes da galáxia. A gente vai dar uma paradinha aqui, eu volto já já, só um minutinho, espera aí, tá? Oi, voltamos aqui rapidinho. E como eu estava falando antes, a minha missão, que a gente entenda como palavra missão, né? Qual é a missão de vida? Muitas pessoas se vão sem descobrir qual a missão de vida, qual é a missão da vida. É ter um bom emprego, é ter um ótimo casamento, é ter uma vida financeira estável. Depois de muita coisa que a gente passa, a gente entende que a missão de vida é descobrir quem a gente realmente é e por que nós tivemos a permissão de vir para cá. Escolhemos vir para cá com um propósito. Qual o propósito? É esse. Então, parece até que a gente está falando de um roteiro de filme de ficção, né? Tipo Os Guardiões da Galáxia, né? O que eu tô fora de mim, mas é assim mesmo. E quando a gente perde o medo de falar as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente descobre, a gente não se importa mais com o que outras pessoas possam pensar a nosso respeito. A gente pode parecer maluco para os outros, mas a essa altura do campeonato, se importar por quê? Se daqui a um tempo a longo prazo, aqueles que são chamados de malucos serão os procurados para ajudar aqueles que despertarão no meio de um caos tremendo. Então é só aguardar, não é? E falando mais um pouquinho, recentemente eu tive um desdobramento onde eu me vi dentro de um mar e não tinha terra, mas quando eu olhava eu vi ondas enormes. Imagina aquela onda que tem lá em Nazaré, em Portugal. Então eu vi ondas enormes, muito grandes, e elas estavam se aproximando de mim e eu tive muito medo, porque eu não sei se isso se deve a alguma experiência do passado, mas eu gosto de praia, eu gosto de ficar na água, amo o som das ondas, amo estar entre a natureza, mas o mar dizem, todo mundo diz, né? O mar deve ser respeitado. Então eu não gosto daquelas ondas que vêm, né? Tem gente que adora, eu não, porque eu não sei nem nadar. Então, quando vem aquela onda que bate na gente, que a água entra pelo nariz e sai pela boca, não é uma experiência muito legal. Então, eu comecei a perceber que aquilo era um sinal. Olha, vão vir grandes ondas aí que vão proporcionar medo, mas se prepara. Mas ao invés de me preparar, eu me perdi, ficando só assim, pensando o que que significa. Eu não parei para perguntar ao meu eu superior em conexão com a fonte criadora. Então é por isso
que eu digo a vocês, nem toda pessoa, né? Nem toda pessoa não, nenhuma pessoa que tem um canal da espiritualidade pode assim passar para você uma ideia de que eu sou perfeito, eu nunca erro, eu estou passando para vocês experiências maravilhosas, isso e aquilo. O nosso canal não é sensacionalista, o nosso canal não oferece promessas vãs, o nosso canal é transparente, cristalino, eu sou transparente, cristalina com vocês, até na forma de responder alguns e-mails, aquilo que eu nem posso falar aqui, eu falo nos e-mails e as pessoas ficam sabendo daquilo que elas perguntam. Então, eu não posso controlar, né, a essência regressiva dos outros, mas eu comecei a ter essa intuição de ver. Então, eu comecei a ver a essência, a primeira essência que apareceu, e começou a fazer coisas que começaram a provocar medo dentro de mim, um medo um tanto irracional, e eu comecei a ficar estagnada e eu fiquei preocupada, porque como eu daria seguimento aos conteúdos do canal sem orientação do eu superior conectado à fonte criadora? Seria esmo? Isso não poderia acontecer. Então, a gente sabe que aqui como canal as coisas continuam acontecendo, estamos precisando de mais ajuda de vocês, continuam boicotando os nossos conteúdos. Aquele depoimento que nós lemos, que veio lá da França, foi perfeito. Se uma pessoa, no mínimo 2, 3, forem atingidas pelo nosso conteúdo e tiverem as suas vidas mudadas e despertarem, nosso propósito foi atingido naquele dia. E nós estamos juntos aqui hoje, acredito, todos vibrando na mesma sintonia, em harmonia e com a frequência mais elevada. Percebi que a nossa realidade aqui é feita também de ondas, como as ondas que eu vi no sonho, que podem influenciar e influenciam nossos padrões de comportamento e assim abaixam as nossas frequências, porque foram tantas coisas que aconteceram ao mesmo tempo que o meu comportamento teve um retrocesso mínimo, mas teve. Eu não me senti bem, eu tive problemas que não foram de saúde, foram problemas causados energeticamente e queriam me assustar, queriam me colocar contra a parede, me colocaram, até que eu entendi, até que veio até a mim esse insight dizendo: você não está percebendo o que está acontecendo? Eles estão usando um ponto fraco seu que você nunca percebeu que tinha. Para pensar um pouquinho, faz uma jornada de autoconhecimento para dentro de você e procura esse ponto fraco, e eu encontrei. Então, nós como canal não temos verdades absolutas aqui para oferecer, nós temos aquilo que nós pesquisamos, compartilhamos. Em novembro deste ano faremos 6 anos de canal e compreendemos que tudo que colocamos até aqui, esses mais de 2.000 vídeos, ainda são poucas informações e decidimos avançar devagar para que nós possamos mostrar o que está além da nossa suposta realidade. O que precisamos entender é que a nossa consciência em expansão não está limitada aqui na tridimensionalidade. Eu já visitei um lugar escuro, muito escuro, e não me lembro do que eu vi lá, mas sei que havia alguém comigo, nós saímos de lá, eu saí acompanhada, lembro dos trajes que aquele homem estava usando e ele me acompanhava com as mãos assim para trás, como um anfitrião, né? Eu estava andando, olhando e a pessoa me acompanhando. E quando eu saí desse local, logo na saída, que seria também a entrada, eu vi outro ser igual àquele que estava me acompanhando, lidando com um ser de dimensão inferior, muito, muito, muito esquisito, com autoridade,
e quando eu voltei a mim, eu levantei de súbito no sofá, eu voltei muito rápido. Então, é muito interessante quando a gente não procura fazer isso acontecer, mas sim quando a gente flui e deixa acontecer, porque é quando tem o significado e quando a gente tem a proteção para ir no lugar que a gente tem que ir. E hoje nós gostaríamos de deixar também para vocês uma pergunta, é tipo uma enquete, não é? Nós já fizemos cursos aqui gratuitos sobre o despertar, sobre a expansão da consciência, já fizemos conteúdos sobre energia, sobre consciência, então sobre o nosso passado primordial, a cápsula do tempo, e nós gostaríamos de pedir que você enviasse um e-mail para o nosso canal, que é o lightenergeticsoul2018@gmail.com. Nossa, como é que eu vou lembrar disso? Está na descrição do vídeo. Então, você pode enviar para nós o que você gostaria de ver como um curso, né? De uns 3, 4 conteúdos falando sobre algo que você, dentro do conteúdo do canal, você não conseguiu entender. E nunca vejam apenas os vídeos, tá? Leiam a descrição, porque muita gente pergunta o que está na descrição. A gente faz o vídeo, a gente coloca tudo na descrição e as pessoas continuam perguntando qual o e-mail do canal, para qual e-mail a gente tem que mandar o nome para o procedimento. Não é só mandar o nome, não é só mandar um e-mail para o canal. Você precisa ler a descrição do conteúdo, por quê? Porque lá a gente coloca o que a gente está se propondo a mostrar, a compartilhar, e nós colocamos vídeos recomendados, nós colocamos conteúdos que vão se unir com o nosso conteúdo e dar a você um entendimento mais profundo a respeito daquele assunto, e também nós colocamos até conteúdos nossos que vão completar aquele assunto também. Então, nós, após analisarmos os e-mails, nós divulgaremos aqui em um vídeo posterior qual o novo curso que nós vamos oferecer gratuitamente para vocês. Eu espero que vocês entendam que fazer um conteúdo de 10 a 15 minutos dá muito trabalho. Imagina um conteúdo de 20, 30 minutos, 40 minutos. Então, sejam sinceros, porque nós perguntamos uma vez se vocês gostariam da narração de livros apócrifos e a grande maioria disse que sim, e na enquete que nós fizemos, nós lemos todo o livro apócrifo durante a semana, vários e vários capítulos, mas as visualizações foram mínimas. Então, nós fizemos aquilo que nos propomos a fazer, mas as pessoas que participaram da enquete e disseram: eu gostaria de ouvir sobre esse livro apócrifo, eu não tenho acesso, mas eu queria ouvir o livro, então não correspondeu. Então saibam que o nosso trabalho é um trabalho comprometido, é um trabalho sério, é um trabalho que exige tempo, tempo é vida, e nós viemos aqui, a nossa vida é para servir. Então, se uma pessoa, ou duas, ou três, ou 10 levarem a sério o conteúdo do canal, como muitas pessoas, nós temos assim gratificação em ler e-mails onde as pessoas estão mostrando que elas estão passando por dificuldades no dia a dia, até parecidas com as que eu passei, ou talvez ainda esteja passando, não sei, mas que elas estão conseguindo sair delas. Então é aquela coisa, pode vir a onda do tamanho que for, mas você sabe que você está protegido. Poderia não ter acontecido se você tivesse dado, ou eu, ouvido e visto os sinais. Então, quanto aos apócrifos, tenho certeza que aqueles que ouviram todos os conteúdos que estão aí na playlist ganharam muito conhecimento. E os livros apócrifos são
peças que se juntam a vários conteúdos que nós colocamos aqui. E mais um assunto para hoje é algo sensível, né? Nós temos uma visão tridimensional e limitada. Eu não estou sozinha aqui, tá? Eu estou aqui nesse quarto gravando um conteúdo para vocês, mas eu não estou só. Há seres benevolentes e seres que tentam entrar nesse espaço, porque não há permissão para seres negativos dentro da minha casa. E quando eles tentam, eles são literalmente expulsos. Nós estamos aqui na 3D, mas compartilhamos um espaço invisível com seres inorgânicos, com seres que não têm forma, que não são os que comumente a gente costuma falar, que estão fora do alcance da nossa visão, mas estão bem ativos e eles nos rodeiam e eles rodeiam com a finalidade de se alimentar da nossa energia emocional negativa que geramos através de armadilhas que preparam para nós ou que nós mesmos criamos quando alimentamos pensamentos negativos e ficamos com aqueles pensamentos muito tempo na nossa mente. E o que eles desejam é nos fazer pensar que estamos desconectados da fonte, do eu superior, estamos desamparados, que a fonte não dá a mínima para aquilo que nós estamos passando, e nós ficamos pensando, quem pode nos ajudar? Quem pode me ajudar? Quem pode? E não é um ser tridimensional que pode nos ajudar. Pode ser usado para nos ajudar, mas a fonte de ajuda principal vem da fonte criadora. Então, ser inundado de amor é uma experiência muito linda. Eu vivi isso algumas vezes, mas a vez mais profunda foi por ocasião do primeiro procedimento de retirada de implantes feito aqui no canal. Está registrado em um vídeo a minha emoção. Eu não conseguia parar de chorar. Meu coração, meu peito parecia que ia explodir de tanto amor, porque o amor ilimitado da fonte que está nesses seres benevolentes que estão nos ajudando no processo de transição planetária, de expansão da consciência, de despertar, é tanto que o nosso corpo humano não suporta. A gente sente muito, a gente chora muito, mas ainda é pouco para a dimensão, para compreender esse amor que reverbera pelo planeta todo, reverbera pelo universo. É uma coisa impressionante. Agora, quando a gente se permite ser inundado por sentimentos de raiva e ressentimento, também reverbera, não é? E é isso que eles desejam, que a gente tenha raiva das pessoas que cometeram coisas contra nós, levadas aí por seres regressivos, e nós abrimos espaço, permitimos que isso acontecesse, não prestamos atenção aos sinais e levamos aquela lambada. Então nós temos que ter atenção, a gente fica, aquela pessoa, aquilo, como ela pode fazer isso comigo, como ela pôde, o que ela fez, e aquela outra pessoa, sabe? E você acaba se perdendo um pouco nos seus processos. Então, quando você decide trabalhar em você e você libera perdão, quando você olha para aquela pessoa e tem compaixão e diz assim, caramba, é uma pessoa que não está desperta, é uma pessoa que está presa ainda no sistema. Então a gente ama. E amor é um alimento que os seres arcônicos não suportam. Eles têm pavor de pessoas que têm facilidade de amar e perdoar aqueles que lhes fazem mal. Então, eu tenho filho, vocês devem ter filhos, ou pessoas próximas que vocês amam muito. Então, há condição de um ser humano expressar amor incondicional? Claro que há. Essas pessoas ao nosso redor, nós amamos incondicionalmente o que um pai ou uma mãe não faz por um filho. Então, isso é amor incondicional. Ah, mas isso só acontece de pai, mãe para filho, não sei o quê. Não, nós temos condição de expressar
amor incondicional. Não é sair pelo mundo e chegar em todo lugar, olha, eu te amo incondicionalmente, tá? Oi, olha, eu te amo incondicionalmente, tá? Isso é maluquice. Mas dentro dos nossos processos, entendendo isso e perdoando algumas coisas, tudo, nem algumas coisas, tudo que as pessoas fazem porque não estão despertas, isso vai acelerando o nosso processo de abertura, né, da consciência, a expansão da nossa consciência. Então, já é comprovado pela ciência que um bebê, ele se ficar muito tempo chorando sozinho no berço, sem contato humano, sem ser pego no colo, sem receber palavras carinhosas, ele adoece, ele fica deprimido. Então, hoje em dia a gente encontra até pai e mãe trabalhando em 2 jornadas, com 2, 3 empregos, para alimentar a sua família em amor. E a gente às vezes pergunta, poxa, como é que essa pessoa aguenta? Aguenta por amor, porque ela não vê outra coisa pela frente a não ser sustentar sua família que ama incondicionalmente. Então, é possível sim expressar amor incondicional e da mesma forma que os nossos pets nos amam incondicionalmente. A Lua, ela me ama de uma forma incondicional. A Lilica, que se foi, me amava de forma incondicional. E eu a amava de forma incondicional. Eu amo a Lua de uma forma incondicional. Eu amo meu filho de uma forma incondicional. Eu quero amar as pessoas e nós temos nos aberto para isso, para amar de uma forma incondicional, a despeito do que elas possam dizer, fazer conosco. E a gente fica até pensando, né? Nossa, quando a gente fala, sempre acontece alguma coisa depois para nos provar. Mas quando acontece, realmente, humanamente, a gente fica desesperado, a gente fica se sentindo refém do sistema.